Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente e as análises diárias que eu publico aqui, como essa análise de fechamento. E também tem o Radar do Mercado, todos os dias uma live aí a partir das 10h45 aqui no canal. E ainda as análises especiais, que hoje teve uma publicação da Ambev, análise especial da Ambev, são no mínimo 2 por semana. Então inscreva-se aqui no canal, fácil a inscrição, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem aqui, inscreva-se, canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo também tem um botão aí de se inscrever gratuitamente. Você lembra aí só de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para você receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, carteira de ações, uma semanal, uma mensal, informações relevantes e vídeos exclusivos, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Você também vai poder acessá-lo através do seu navegador. Basta instalar justamente o aplicativo e o link de acesso está acesso direto ao aplicativo na loja da Apple e na loja do Google, no Android. Você tem aqui na descrição desse vídeo. Indo então para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar nos futuros. Depois eu venho falando das ações de PTR4, de Vale 3, de MGLU 3, de CSMG 3, CESP 6, Multi 3, Itube 4, VVAR 3, CCRO 3 e PECAR 3. Começando aqui então pelo Ibov, que no pregão de hoje apresenta uma queda de 1%, mas até agora não perdeu a mínima do pregão anterior, segue com mínimas ascendentes. Então, enquanto não tiver nenhum sinal de baixa, apesar de estar com um afastamento grande do preço para a média, ou seja, um afastamento relevante que ontem atingiu mais do que 3 vezes a volatilidade, hoje já deu uma reduzida boa, mas ainda continua um pouco mais esticado para cima. A perda da mínima do pregão de hoje, que é 95,385, reforça um pouco mais a chance de se ter justamente uma correção, uma aproximação novamente do preço da média móvel de 13 períodos, que aí seria justamente um retorno desse gráfico aqui lá para baixo. Então, esse aqui representa aí o afastamento e um cenário um pouco mais sobrecomprado ainda do Ibovespa, mas isso não impede que continue subindo, não tem sinal ainda de queda, que seria a perda da mínima de hoje. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Se estiver realmente gostando de todo o conteúdo, compartilhe pelo menos com um amigo, um familiar, o conteúdo aqui do site, do canal aqui no YouTube. Indo aqui então para o G60 do mini índice, tivemos um dia com abertura muito ruim, que depois se recuperou e se permaneceu ali em cima da média, como se fosse um piso ali para o mini índice. Então a gente tem aqui, nesse momento, olhando ali para a antiga resistência, vai se sustentando acima desse patamar aqui, um patamar de em torno de 96.700, 96.695. Enfim, abriu o pregão seguinte, subindo, vindo aqui para cima até desse patamar que funcionou como resistência ali em torno dos 97.125, abrindo aqui para cima, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Vindo para cima dessa região, gerando fundo ascendente, pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Dentro dessa congestão, o que costuma ser feito é buscar a operação de venda se tiver um movimento mais fraco aqui de subida, vários candles chegando lá próximo da resistência para fazer venda, pode usar até um gráfico de menor velocidade, gráfico de 5 minutos, perdendo a mínima do candle anterior, você tentaria pegar um movimento de baixa até a zona de suporte dessa congestão aqui no formato de um retângulo. Existe esse padrão gráfico aqui, um vídeo desse padrão gráfico aqui no canal que você pode assistir. Veio aqui mais fraco também para baixo, gerou a superação da máxima no candle anterior, possibilidade de buscar uma compra, tentando pegar um movimento até a resistência da congestão. Essa é uma alternativa de se trabalhar com estratégia aí dentro de uma congestão, de comprar e vender dentro da congestão. No miolo da congestão não é algo tão bom de ser feito. Então, de maneira geral, fundo ascendente acima da região ali pelo menos de 97,185 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco mais em compra. Abriu caindo, perdendo essa região aqui de suporte e passando a gerar topo descendente abaixo dela, ou pivô de baixa, enfim, sinalizações de baixa. Abaixo, num patamar ali na casa dos 96,665, foco em buscar a operação de venda. Seguindo para o dólar, nós temos um dia aqui de alta, com candle ali com corpo pequeno, que simboliza
um candle chamado ali de harami, um pequeno corpo dentro de um grande candle de baixo, uma mulher grávida, né? Traduzindo ali o harami ou arami. A superação da máxima desse candle é a confirmação do pregão de hoje, a superação dos 4.941, seria a confirmação para se ter justamente um padrão, confirmar o padrão altista, né? Aumentando a probabilidade de subida do preço, de correção desse movimento forte de queda da tendência atual de baixa do dólar, do mini dólar aqui. Inclusive esse padrão também, essa formação de candle sozinha representa ali um martelo invertido, que também é um padrão gráfico de mudança que representa uma provável mudança do movimento de queda para um movimento de alta. Então, nesse momento, para confirmar ambos os padrões, superação da máxima de hoje, 4.941. Gráfico de 60 minutos. O que isso representaria no gráfico intraday? A confirmação do padrão gráfico do diário, de reversão. Um pivô de alta no G60. Então isso representa o quê? Um aspecto positivo, um cenário muito mais favorável para se buscar operações de compra no dólar, se abrir subindo, e já passar a gerar sinalizações de alta no G10 ou no G5, quando eu falo G10, G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 4.912, fundo ascendente acima dos 4.912, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. O próximo nível de resistência, acima dos 4.941, fica ali na faixa de 4.960,5. Então, um cenário mais positivo para compra, acima dessa região de 912 na realidade. E para venda, se abrir caindo, já está aqui com um topo, já está respeitando a linha média, se abrir caindo, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente, ficaria mais para venda. Esse aqui foi um pouco candle, né? Só 2 candles de correção em relação a esse movimento de baixo. G5 pode ter encaixado melhor aqui a possibilidade de trabalhar na venda, apesar do candle grande, né? Batendo na zona de resistência, fecha acima, volta para baixo, perde essa mínima, possibilidade de ter algo para baixo. Enfim, de maneira geral, sinalizações abaixo dessa região que se encontra aqui, ó, desse patamar, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, para baixo de um patamar ali na faixa dos 4.489. Abaixo dessa região, abre caindo e continua gerando topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em buscar a operação de venda. Depois vamos falar das ações, começando aqui da PTR4, que está no pregão de hoje com a queda aí de 3,73%, confirmando o movimento de queda que a gente já tinha comentado que o mercado deixou aqui um primeiro sinal para baixo e vai confirmando esse sinal de baixo, uma correção da tendência de alta de curto prazo. A tendência continua sendo de alta, lembrando que existe uma questão diferente aí, que é a questão da tendência e do movimento. A tendência é de alta, mas o movimento é de baixa. Então, a tendência é formada aí por topos e fundos ascendentes. Então, nesse momento, um movimento de baixa. E dentro desse movimento de baixa, me chama a atenção para a compra se vier um pouco mais para baixo. Testar ali, por exemplo, a média móvel de 13 períodos, ou até mesmo atingindo um patamar de R$ 20,33, gerando sinalização de alta na sequência, me chama um pouco mais de atenção para planejar uma compra de swing trade na PTR4, que nesse momento ainda não observo uma entrada que se encaixe para mim. Suporte imediato, R$ 21,43, depois a média em 20,83, que vai mudando esse valor, e na sequência 20,33. Vale 3, dia de hoje, estabilidade, mais 0,18%, ainda está dentro do leilão de fechamento. Então, dentro desse leilão que ela está, segue ainda também dentro de um movimento de correção. Subida, tendência de alta, topos e fundos ascendentes e no processo de correção. Essa correção, por enquanto, já são 3 pregões aqui de correção. Se ampliar aqui essa queda fraca e com mais candles, melhor ainda para se buscar planejar uma compra nesse ativo mais dentro ali da região, perto da região dos R$ 53,00, R$ 52,50. Seria o ativo que me interessaria um pouco mais. A região, a faixa de preço que me interessaria um pouco mais para abrir uma compra de swing trade em Vale 3. Magazine Luiza, pregão de hoje, estabilidade, mais 0,03%. Seguimos comprados sem nenhuma mudança em termos de stop na operação. Teria que acontecer pelo menos mais um candle aí para mudar o stop da operação, por exemplo, para abaixo da mínima do pregão de quarta-feira, ou seja, a mudança do stop somente na quinta-feira. O stop segue no mesmo ponto lá que foi recomendado na última análise. CSMG3, queda no pregão de hoje de 0,81%. Essa aqui pelo menos já saiu o sinal aqui de
que saiu do leilão com queda de 0,81%, candle de indefinição, candle de alta, candle de indefinição. Num primeiro momento a leitura é candle de alta, candle de força parte com os compradores, correção fraca, candle de correção, expectativa de um próximo candle para cima. Seria o caminho em termos de leitura que pode ocorrer no próximo pregão, o caminho mais provável. Da mesma forma de MGLU3, não tenho mudança ainda de stop dessa operação, somente se após o pregão de quarta-feira para avaliar a mudança de stop inicial que foi definida aí no último pregão, na compra desse ativo e também comentado na última análise de fechamento. CESP 6, também seguimos na ponta compradora do ativo, que fechou estável, menos 0,07%. Também sem nenhuma mudança em termos de stop, foi lá embaixo, tanto CESP 6 como CSMG 3 foi lá embaixo, voltou aqui para cima, fechou próximo da máxima, enfim, rompendo isso aqui para cima aumentará a probabilidade de continuar subindo. Sem nenhuma mudança em relação ao stop também, seguindo a mesma leitura ou mesma condução dos ativos anteriores que eu comentei como MGLU3 e CSMG3. Multi3 fechou o pregão bem com alta de 5,03%, 5% basicamente, e que chama atenção aqui é a questão de estar se sustentando acima dos topos que foram rompidos, ou seja, rompeu esse aqui, rompeu esse aqui, quando eu falo rompeu é que passou a trabalhar acima, veio para cima, rompeu essa máxima, e aqui essa região que era uma resistência para esse aqui, que pulou com gap, passou a funcionar agora como suporte, o preço não ficando abaixo desse patamar, oscilou abaixo, mas fechou lá em cima. Então é um dos ativos que é para possibilidade um pouco maior de compra, né, de poder deslanchar, sair aqui dessa região de resistência que ela se encontra, a máxima aqui dessa resistência é 24,15, fechou em R$ 24,00, ou seja, essa máxima aqui que está sendo respeitada ainda. Patinou no G60 nessa região aqui, ficou aqui patinando e gerou ali pivô de alta, foco buscar até a operação de compra com stop um pouco mais curto, porque o stop ficou um pouco longo, o stop dessa operação. A entrada aqui com stop aqui ficou longo, a outra alternativa seria a entrada aqui com stop aqui abaixo dessa mínima, que aí ficaria um pouco ali protegido por uma região de topo de suporte anterior. Essa seria uma alternativa também de trabalhar com stop mais curto em uma compra aí da Multi3. Ou se ficar com um pregão aqui de indefinição depois de um grande candle de alta, assim como eu falei lá da CSMG3, um candle de indefinição, fica uma expectativa maior de ter algo para cima e aí aumentaria a chance de buscar uma entrada no papel. Mas enfim, tendência de alta de curto prazo e num ponto importante que aumentou a probabilidade de ter algo para cima. Para quem segue comprado ou está comprado, aí enfim, stop abaixo da mínima do dia de hoje. No primeiro momento aí esse stop, depois se evoluiu mais, pode subir com o stop ali para baixo dos 22,60 em 22,69. Itub4, Itaú Unibanco, dia de hoje, apresentando aí queda de praticamente 2%, dentro de um movimento de queda, máximas descendentes, começou um processo de correção, mas está fraco a queda ainda, mas uma chance de poder ampliar e isso seria bom, no meu caso, aguardando ali uma oportunidade de compra a favor da tendência de alta de curto prazo, dos seus topos e fundos ascendentes, movimento de força, ideal que aconteça alguma correção no preço ou no tempo para entrar novamente uma compra no papel, tentando pegar uma boa relação risco-retorno na operação. Quais são os suportes mais importantes numa possível correção de Itub4? Primeiramente na faixa dos R$ 26,67, que é a região do gap aqui, ó, 26,67. Depois tem outro gap ali junto com a média, até um pouco para baixo, na faixa dos 25,25. Mas aqui atrás ainda tem a região de topo anterior, esses dois topos aqui anteriores que seriam pontos também que podem funcionar como suporte. Fora isso, a gente pode colocar aqui no gráfico, nesse último movimento de alta de Itub, o Fibonacci, para que a gente possa visualizar pontos de retração do preço que podem funcionar como um patamar de suporte e, consequentemente, gerar sinalizações de alta para buscar a entrada aí na ponta compradora nesse ativo. Então, 24,83, 61,8% de retração, 50% de retração em 25,53 e 26,25, 38,2%. Confesso que seria mais positivo chegar na região dos 38% a 50% para essa compra aí que ficar um pouco mais interessante de swing trade em Itub4. Via Varejo, VVR3, sinalização de queda, de correção,
Perda da mínima do pregão anterior, nada tão relevante, mas enfim, caiu 3%, perdeu a mínima do candle anterior ali dos 14,93, mínima 14,85, aumenta a probabilidade de queda com isso, de ter uma correção, um movimento de baixa, um movimento lateral. Suporte principal aqui no primeiro momento para essa queda na casa lá dos R$ 13,95. E dentro desse suporte ou mais abaixo, mais próximo da média, pode trazer nova oportunidade de se buscar a operação na ponta compradora. Reforça ainda mais essa probabilidade de ter um movimento de baixa se fizer semelhante a PETR4, que perdeu a mínima do pregão anterior e confirmou ainda mais um movimento de queda. O pregão de ontem na Petro gerou o primeiro sinal para se ter a correção, hoje confirmou. Via Varejo gerou hoje o primeiro sinal para se ter uma correção, quebrou a sequência de mínimos ascendentes, então aumenta um pouco mais a probabilidade de queda ou lateralização do preço, enfim, de ter uma correção no preço ou no tempo desse papel. Logo, não vejo a oportunidade de compra. Para quem estava comprado, seria um dos pontos de saída da perda da mínima do pregão passado. Não necessariamente que isso vai representar que vai certeza que vai cair, não. Só apenas que dentro do que vai acontecer com o preço, dá para planejar a compra mais abaixo. Para quem está comprado, tem a questão de tomada de uma decisão objetiva em termos de swing trade, de possível saída da operação em Via Varejo. CCRO3, pregão aí que vem caiu na realidade 3% basicamente. Depois de uma estilingada para cima, de uma pancada para cima, ela basicamente vai gerando aqui um processo de uma ABC, algo semelhante a uma ABC, uma correção em duas etapas desse longo movimento de subida, vai corrigindo mais no tempo, né, um movimento mais lateral. E dentro dessa correção, é um ativo para monitorar de perto. Se chegar nesse patamar aqui ou até um pouco mais abaixo, proporcionar algum sinal de alta aqui, me chama a atenção para abrir uma compra em CCRO3, mas sigo aí atento para buscar essa entrada na ponta compradora do papel. Depois disso, vamos falar aqui de PECAR3. Então, me chama a atenção para monitorar os próximos pregões. PECAR3 tem aqui um movimento para baixo, depois também de uma estilingada para cima, assim como aconteceu a estilingada para cima na CCRO3, que aqui nesse caso parou na resistência na PECAR3, vem num movimento de correção, dependendo também dos próximos pregões, um sinal de fundo, me chama a atenção para abrir uma compra neste ativo. Então, é um ativo para monitorar aí nos próximos pregões. Chama a atenção, inclusive, por ter rompido aqui essa zona de resistência e está se sustentando acima como um patamar de suporte. Então, pode vir até um pouco mais para baixo para gerar o sinal de alta, mas enfim, é um ativo que pode trazer oportunidade de compra, apesar do gráfico semanal ainda ser um gráfico ruim para análise, porque era PECAR4, aí virou PECAR3, a PECAR3 não tinha liquidez, começou a ter liquidez depois, logicamente, de ter acabado o PECAR4 e ter vindo para PECAR3, mas ainda é algo que fica faltando ali um cenário ali de olhar para um prazo maior, né, dos movimentos, de tendência. De maneira geral, no gráfico semanal a gente vê essa dificuldade de voltar para cima desse nível aqui de preço, na faixa ali dos R$ 68,70, R$ 66,71 e R$ 68,70. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.